Talvez já tenham chamado você de criança selvagem durante a sua infância. Neste vídeo vamos levar esse significado a um nível muito literal, mostrando para você algumas crianças que foram encontradas vivendo em condições inacreditáveis, mas que sobreviveram graças a animais selvagens. Sejam eles lobos, gatos ou chimpanzés, essas crianças são reais, e os animais que as criaram são 100% selvagens. Natasha Mikhailova. A história de Natasha não envolve exatamente a selva, ou animais da floresta. Essa garotinha nasceu na Rússia, e durante a sua infância ela foi tratada como um animal de estimação. E como resultado, os animais com quem ela cresceu tiveram um grande envolvimento na sua educação. Depois de ser completamente negligenciada por seus pais, Natasha apenas fez o que qualquer criança faria na sua situação, e procurou direção nos animais que havia ao seu redor. Ela desenvolveu o hábito de lamber a comida como gato, e de beber com a língua igual a um cão. Natasha até caminhava de 4. Quando as autoridades finalmente descobriram a situação de Natasha, eles ficaram chocados com o comportamento da menina. Natasha latia igual ao cão com quem tinha crescido, e quando era apresentada às pessoas ela pulava sobre elas, e até fazia brincadeiras como apanhar objetos. As autoridades russas dizem que, por muito louco que essa história pareça, infelizmente é muito comum, devido às elevadas taxas de divórcio e desemprego no país. Belo. O menino chimpanzé. Algumas pessoas podem ser extremamente cruéis. Um exemplo disso foi quando um menino chamado Belo foi abandonado pelos seus pais na floresta da Nigéria. Com apenas alguns meses de existência, o destino do menino incapacitado parecia condenado. Quando o milagre aconteceu, uma família de chimpanzés encontraram Belo e o adotaram. Estima-se que durante 1 ano eles cuidaram e criaram o menino, como se ele fosse seu próprio. Só podemos imaginar a admiração das pessoas quando se depararam com uma criança na floresta. As autoridades dizem que quando Belo foi trazido de volta à sociedade, que ele já tinha adotado os hábitos da sua família de primatas. Quando Belo caminhava, ele arrastava as mãos pelo chão, e quando batia palmas colocava as mãos sobre a cabeça. Mesmo depois de viver vários anos com humanos, Belo continuou se comportando como um chimpanzé. Infelizmente nunca saberemos se ele poderia ter sido domesticado, pois o menino faleceu em 2005. Os meninos lobo. Existem alguns exemplos de crianças sendo criadas por lobos, como Dina Sanichar, conhecido como menino lobo. No século XIX, enquanto alguns caçadores caminhavam pela floresta, eles ficaram muito surpresos quando viram uma criança caminhando junto com um lobo. Os caçadores mataram o lobo, e levaram o menino para um orfanato. Ele tinha o hábito de comer do chão, e rasgava a roupa que lhe davam. Ele nunca aprendeu a falar, mesmo até ele falecer 30 anos depois. Em 1970, um fazendeiro indiano encontrou um menino rastejando pela floresta brincando com um grupo de lobos. Ele lutou contra eles e tomou o menino. Considerando pela sua aparência, e seus dentes e unhas afiadas, ele tinha crescido junto com os lobos. Os seus hábitos alimentares permaneceram muito primitivos, embora seja dito que pelo menos ele foi capaz de se comunicar com outros humanos. Até o tempo do seu falecimento em 1985. Mulher na floresta da Camboja. Essa história é um pouco confusa, porque envolve um pequeno equívoco de identidade. Em 1989, uma pequena menina que algumas pessoas chamavam de Roshan, desapareceu na floresta e ninguém voltou a vê-la novamente até 2007. Roshan foi encontrada enquanto tentava roubar comida de um agricultor. Ela era incapaz de falar qualquer idioma, e rastejava como um animal. Claramente ela estava vivendo um estilo de vida selvagem. Algumas pessoas acreditam que ela estava vivendo com uma tribo secreta na floresta, mas a sua aparência e comportamento sugerem que os animais selvagens podem ter desempenhado um papel na sua sobrevivência. Em 2010, a garota fugiu novamente para a selva, até que recentemente as autoridades encontraram ela vagueando pela floresta, completamente nua e coberta de lama. E a família que todos pensavam que ela pertencia, estava errada durante esse tempo todo. O seu verdadeiro nome é Taki, e ela não estava desaparecida desde 1989, mas desde 2006. Taki retornou ao Vietnã para estar com seu pai biológico. Algumas pessoas dizem que ela sofre com problemas psicológicos, mas o seu comportamento é bastante semelhante ao das outras crianças criadas por animais selvagens.
Os gatos babá. Você provavelmente não consideraria um gato doméstico um candidato a criar um ser humano. No entanto, na Argentina existiu um caso de um pequeno menino, que durante um curto período de tempo foi adotado por um conjunto de gatos selvagens. Na província de Misiones, uma pessoa caminhava pela rua quando viu um grande grupo de gatos selvagens. O indivíduo se aproximou e descobriu que eles estavam cercando uma criança. Quando ele tentou se aproximar, os gatos ficaram perturbados e se tornaram agressivos. Ele então chamou as autoridades que chegaram ao local, e descobriram que os gatos estavam apenas protegendo a criança. O pai do menino disse que não era a primeira vez que isso tinha acontecido. As evidências sugerem que os gatos traziam comida para alimentar a criança, e que ajudaram a mantê-lo limpo e quente. Marina Chapman. Marina foi sequestrada quando tinha apenas 4 anos de idade. Mas o sequestro falhou, e eles abandonaram Marina na selva colombiana. Para a maioria de nós isso seria o fim, mas não para Marina. Enquanto ela estava na selva, ela se deparou com um grupo de macacos capuchinhos, que surpreendentemente aceitaram a estranha garota humana no seu grupo. Durante vários anos ela viveu na floresta comendo bagas e bananas. Marina dormia nas árvores e caminhava de 4. Ela acabou perdendo a capacidade de comunicar com outros seres humanos. Até que um dia alguns caçadores encontraram Marina e a resgataram. Agora morando na Inglaterra, muitas pessoas duvidam da sua história incrível. Os médicos acreditam ser verdade. No entanto, muitas empresas se recusam a publicar a sua história, porque simplesmente não conseguem acreditar que algo tão fantástico poderia realmente acontecer. Andrei Toustic, o menino cão siberiano. Andrei teve uma infância que nenhum de nós poderia imaginar. Quando ele tinha apenas alguns meses de idade, o menino foi abandonado pelos seus pais na Sibéria. Vários anos depois, alguns assistentes sociais se aproximaram dele querendo saber por que ele não estava na escola. E foi então que eles perceberam que ele não tinha parentes. O que as autoridades não sabiam é que apesar de Andrei ter vivido sozinho durante vários anos, ele não viveu inteiramente por conta própria. Um cão veio ao resgate de Andrei e cuidou dele até os 7 anos de idade. Como resultado, o menino apenas sabia se comportar como um animal. Andrei não sabia falar, e quando sentia-se ameaçado por alguém, ele mordia a pessoa. Ele até cheirava a comida com cuidado antes de comer. Uma vez reintegrado na sociedade, o menino mostrou grandes melhorias em comparação com as outras crianças selvagens. Andrei aprendeu a caminhar sem usar as mãos, a comer com talheres e a comunicar com gestos. Enquanto as autoridades procuram pelos seus pais, Andrei continua a aprender a se comportar como ser humano. Criado por cabras. Esta é a história de um menino conhecido apenas como Daniel. Alegadamente abandonado por sua família em criança, Daniel sobreviveu graças às cabras nas montanhas do Peru. Antes de ter sido encontrado em 1990, Daniel sobreviveu bebendo leite de cabra e comendo raízes e bagas que os seus companheiros comiam. Depois de 8 anos vivendo com animais, Daniel naturalmente começou a copiar o seu comportamento, até mesmo a caminhar de 4. Não é surpreendente que ele não soubesse falar nenhum idioma. Daniel apenas sabia comunicar com as cabras. Só podemos imaginar a reação dos caminhantes que se depararam com um menino de 12 anos, enquanto ele corria ao redor das beiras rochosas com um rebanho de cabras selvagens. Um grupo de pesquisadores de uma universidade americana decidiram estudar o comportamento do menino. Foram eles que lhe deram o nome Daniel. Marcos Rodrigues. O menino da montanha. Durante a maioria da sua vida, Marcos viveu sozinho nas montanhas do sul de Espanha. Ele foi vendido por seu pai para um fazendeiro quando era muito jovem. Quando o fazendeiro morreu, Marcos ficou sozinho sem ninguém próximo para cuidar dele. Ele teve que aprender a caçar pequenos animais para poder sobreviver, e teve que assistir os outros animais para saber que alimentos podiam ser consumidos. Um dia, Marcos adormeceu enquanto brincava com um pequeno lobo. Quando ele acordou, ele teve que encarar a mãe do pequeno lobo, mas surpreendentemente, em vez dela atacar, ela ofereceu a ele comida e aceitou-o na matilha. Marcos viveu com os lobos até os 19 anos de idade, até ser encontrado e reintegrado na sociedade. Ele teve que reaprender tudo, desde aprender a falar, até usando talheres para comer. Algumas pessoas não acreditam na sua história, mas testemunhas locais dizem que se lembram de ver ele vagueando nas montanhas. João Cebunia.
Os filmes clássicos como Tarzan e King Kong podem não estar longe da realidade. Quando Johnny era apenas um menino, a situação na sua casa em Uganda era muito instável. Quando a sua mãe faleceu, Johnny decidiu que tinha chegado a hora de sair de casa e fugir para a selva. Como poderia um pequeno menino sobreviver aos perigos da selva? Felizmente Johnny não estava sozinho. Aparentemente um pequeno grupo de macacos tomou conta dele. Durante 3 anos os macacos protegeram e criaram ele. Com 7 anos de idade, Johnny foi encontrado e reintegrado de volta à sociedade. Não foi fácil para ele, pois ele apenas sabia comunicar e agir como os primatas que o tinham salvo. Obrigado por assistir, e por favor se inscreva para mais vídeos. Até breve.